Olá, pessoal! Aqui é a Kainara da Educatus e eu estou aqui hoje mais uma vez para a gente falar sobre o engajamento dos alunos na sala de aula, com mais uma dica de ouro de como ter esses alunos mais engajados, principalmente nas aulas remotas. Essa é a terceira aula que a gente fala sobre esse tema. Na primeira, a gente abordou a questão da interação com as curiosidades, os questionamentos, e a própria energia e a disposição do professor, como que isso interfere nesse engajamento dos alunos. Já na segunda aula, a gente falou sobre o humor, como trazê-lo para a sala de aula, para garantir também esse maior engajamento dos alunos. Mas vamos então para essa terceira aula de hoje, que a gente vai falar em como provocar, em como instigar mais os alunos através do erro do professor. Vamos também falar um pouquinho sobre a lei de Cunningham, que fala sobre isso. Então, mas antes, se inscrevam aqui no canal, curtam a Educatus nas redes sociais e compartilhem esse vídeo para que essa dica possa chegar a mais professores e assim a gente conseguir cada vez mais alunos participativos e ativos em sala de aula. A dica que eu trago aqui hoje tem a ver com um erro por parte do professor, como uma forma de, né, como uma estratégia para instigar, para provocar os alunos e chamar mais a atenção dele. Com certeza, ao ouvir o professor falando alguma coisa errada, o aluno ele vai parar tudo para ter certeza que ele ouviu aquilo, né? Só por esse motivo, só dele ter sua atenção voltada para o professor, já valeria a pena cometer o erro. Mas é claro que a gente quer algo a mais, a gente quer engajar ainda mais esses alunos na sala de aula, a gente não quer só a atenção dele. Por isso que a gente vai além. E nesse momento, o aluno vai começar a refletir e estimular o seu pensamento crítico para poder contestar o professor. Assim, as aulas serão muito mais interessantes, os alunos vão ser instigados, provocados, a turma vai estar envolvida em dar respostas, na verdade, em corrigir o professor, porque quando o professor dá tudo muito explicadinho, tudo muito esmiuçado ali para o aluno e ele só tem que copiar a resposta, isso não estimula. O aluno não tem muito o que fazer, a não ser copiar. Já nesse processo é diferente, ele vai estar desenvolvendo, então, esse pensamento crítico e vai ter que refletir em cima daquilo, ele tem que trabalhar muito mais, né? O cérebro do aluno precisa trabalhar muito mais nessas condições. E esse processo vai tornar o aprendizado muito mais significativo para o aluno, porque ele vai aprender através da interação, ele vai precisar buscar estruturas cognitivas que ele já possuía para poder corrigir o professor. E ao corrigir o professor, o aluno, ele utiliza então essas estruturas que ele já possui, por isso ele se sente muito mais autoconfiante, ele aumenta a sua confiança. E qual aluno que não quer corrigir o professor, né? Os alunos adoram mostrar para o professor que eles estão errados. Qual professor que, sem querer, nunca escreveu algo errado no quadro e os alunos começaram a questionar e a corrigi-lo? Eu mesma já vivi isso várias vezes, né? Sem querer, às vezes, pôr uma data errada no quadro, ou até uma palavra mesmo faltando letra. Então, isso acontece com todo mundo, infelizmente. Mas isso com certeza vai aumentar o engajamento e a participação dos alunos em sala de aula. E foi feita uma pesquisa, o artigo está até aqui, né, o link dele na descrição aqui do nosso vídeo. Nesse artigo fala que justamente a gente consegue aumentar em 80% o engajamento dos alunos nas aulas através dessa estratégia, através do erro cometido intencionalmente pelo professor. E aí eu te pergunto, aumento de 80% no engajamento dos alunos. É ou não é um engajamento muito expressivo? E aí, isso a gente vê até no nosso dia a dia. A gente pode observar que em grupos de WhatsApp, a interação aumenta muito mais quando alguém coloca ali uma fake news. Logo que alguém vê, já quer logo corrigir aquela pessoa, falar que aquela informação não é, né, não procede, e aí outros, né, outros assuntos, ou então dentro daquele mesmo assunto, a conversa ela se desenvolve. Então, aumenta muito o engajamento na participação também nesses grupos de WhatsApp. É só um exemplo, né, para vocês verem como que realmente esse engajamento acontece. E sabem por que isso acontece? Existe uma teoria chamada de Lei de Cunningham que diz o seguinte:
Nós temos naturalmente a tendência de corrigir os outros e que, se queremos respostas inteligentes, precisamos perguntar coisas idiotas para promover discussões mais engajadas. Inclusive, tem também uma frase de Sherlock Holmes que fala o seguinte: as pessoas não gostam de te dizer coisas, elas gostam de te contradizer. Isso quer dizer que, se questionarmos então esse conhecimento prévio do aluno, a gente consegue ter muito mais participação. Ao assumir então de maneira intencional o nosso erro, ao trazer isso para os alunos, eles se sentem muito mais abertos, muito mais aptos a se juntar à nossa conversa e, consequentemente, eles conseguem dar muito mais aquilo que a gente quer, porque eles se sentem superiores por conhecerem mais sobre aquele assunto, né, entre aspas, do que o professor. E na prática, como que isso pode funcionar? Bom, é muito simples. A gente precisa, claro, pôr a cabeça para funcionar, usar a nossa criatividade e criar essas situações dentro daquele, né, dentro do nosso planejamento. Por isso que eu volto que o planejamento ele é muito importante. Então, por exemplo, uma sala de aula do primeiro ano do ensino fundamental está trabalhando ali as partes do corpo. Ao invés do professor apontar e pedir para os alunos repetirem, seria muito mais envolvente e engajador o professor apontar para a parte do corpo, falar a palavra errada e os alunos terem que corrigir. Então, por exemplo, ele aponta, nariz, os alunos vão ficar loucos para falar, não, professora, é a boca. Então, isso vai aumentar, consequentemente, o envolvimento e engajamento. Uma outra situação, uma aula de revisão, ao invés do professor trazer coisa pesada, né, uma coisa mais densa sobre aquilo para revisão, traz uma frase inicial com algum erro para estimular, então, uma discussão em torno daquilo, para que os alunos possam mostrar, então, de fato, por que aquilo está errado, né, como se fosse uma problemática, e em cima daquilo, para o ensino médio é excelente, eles desenvolveriam ali uma discussão riquíssima naquele tema da revisão, seria uma aula toda de revisão baseada nisso, como que isso iria motivá-los também, trazê-los muito mais para produzir esse conteúdo de maneira significativa, né? O aprendizado de maneira significativa, ou até mesmo numa aula de geografia, por exemplo, no qual trabalharia a questão do bairro, da cidade onde um aluno mora, ao invés do professor simplesmente pedir para aquele aluno descrever o local onde ele mora, o professor pode falar uma coisinha errada sobre aquele lugar e pedir para o aluno, você mora naquele lugar que é assim? E aí põe um errinho ali, o aluno na mesma hora vai começar a explicar para o professor e corrigir o professor, dando justificativas de maneira também muito mais rica do que como se ele estivesse simplesmente descrevendo aquele lugar. Então, olha como que vocês podem ver que o engajamento aumenta, que a discussão, como que essa discussão se torna muito mais rica em sala de aula com a participação ativa dos alunos. E assim, as possibilidades elas são infinitas, né? Eu poderia ficar aqui horas dando exemplos e a gente, né, discutir sobre isso. Então, se vocês já utilizaram ou tem alguma sugestão, compartilhem, coloquem aqui nos comentários para que a gente também possa utilizar outras ideias e colocá-las em prática. E esse é justamente o meu objetivo, para que a gente possa compartilhar e colocar essas dicas em prática, para que cada vez mais nós, professores, possamos ter os alunos mais envolvidos, mais engajados nas nossas aulas. E, ao mesmo tempo, eles também vão estar desenvolvendo o raciocínio, o pensamento crítico, que são habilidades essenciais dentro da educação 5.0. Então, por isso, eu te convido mais uma vez a colocar essas dicas em prática, para que vocês verem que realmente elas funcionam, para que assim a gente possa estar cada vez mais próximos de sermos também um professor 5.0, que é o que a nova realidade educacional espera de nós. Então, vem com a gente e até a próxima aula.